Tem um detalhe escondido na reforma tributária que muda como você vai distribuir os lucros da sua empresa. E quase ninguém está percebendo isso. Olá, eu sou a Biel, diretor de marketing aqui da Cristino Contabilidade. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos aqui do quadro Perguntas e Respostas. E hoje a gente vai falar sobre esse tema da parte da distribuição de lucros para você, empreendedor. E para me ajudar a responder essas perguntas aqui, para entender melhor como que funciona, eu estou aqui com o CEO da Cristino Contabilidade, Sérgio Cristino. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Biel. Sérgio, esse é um tema assim que vem trazendo, tem bastante coisa para mudar ainda, tem coisa que não está 100% aprovado, mas vamos lá. O que significa na prática o fim da isenção de dividendos ali? Biel, você trouxe aí a questão das mudanças da reforma tributária, e a reforma tributária, na verdade, ela teria, a princípio, né, uma alteração apenas dos impostos sobre o consumo. Certo. Que era ali o PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, IPI. E, paralelamente a isso, o que o governo fez, né? O governo ele fez umas mudanças, né, numa promessa de campanha dele, que era uma isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês. Uhum. O que o governo fez? Então, tem a reforma tributária em si, que é a da emenda constitucional 132, que é de 2023, que não trata dos impostos sobre a renda, que é imposto de renda pessoa física, jurídica, CSLL e tal. Só que o governo, né, paralelamente a isso, fez uma alteração nos impostos que incidem sobre a renda. Aproveitou Então, o embalo da reforma ali exatamente, mexeu nisso. Como as pessoas, né, existe uma grande quantidade de pessoas a nível Brasil que, infelizmente, pagam imposto de renda, 5 mil reais, se você pensar. Desde que a tabela de imposto de renda surgiu e foi montada, ele ficou muito tempo sem atualização, desatualizado. 5 mil hoje, se você pensar, ainda é um valor relativamente baixo. Essa isenção já era para, se tivesse sido atualizada em fração, já era para estar a isenção perto de 10 mil reais. 10 mil reais mês, né? Daí que seria o valor da isenção. Então, o que aconteceu? O governo vai perder uma grande quantidade de arrecadação. Porque não vai descontar o imposto de Né? renda Era 2 salários, né? 2 salários hoje aí em torno de 3 mil. E para 5 mil, então ele vai perder uma arrecadação. O que ele teve que fazer? Ele tem que tirar esse dinheiro de outro lugar. Uhum. Né? Uma vez que ele não tem essa renda dessas pessoas, ele vai ter que buscar outro lugar. Daí o que ele fez? Ele passou a tributar a distribuição de lucros e dividendos. E essa distribuição de lucros e dividendos era isenta desde 1995. Uhum. Então, os empresários que já pagam, né, os impostos, né, via de regra, o que a pessoa fazia? Ela paga os impostos sobre a prestação de serviço, faturamento, a empresa é feita para dar lucro, via de regra ela dá lucro, né? E aí existia uma situação em que a gente fazia ali um equilíbrio entre o Prolabore e a distribuição de lucro para o sócio, que são duas maneiras do Ele sócio retirar o dinheiro da empresa. O Prolabore, que seria o labor, o trabalho que ele tem lá, a função que ele exerce na empresa, e a distribuição de lucros, que não tem nada a ver com o trabalho, seria a empresa exerceu atividade, seja de serviço de comércio, indústria, ela gerou o lucro, esse lucro é por direito da empresa e a empresa tem a faculdade de distribuir isso para o sócio. Uhum. Né? Normalmente você não distribui todos os lucros para o sócio, você reinveste na empresa, toda uma situação, mas boa parte vai acabando para o sócio e acaba gastando na pessoa física. Tanto que era até uma estratégia de pagar menos impostos com a parte da distribuição né? de lucros. A gente fazia aí, né, com muitos empresários aí, essa distribuição até para aquelas pessoas que não queriam um prolabore tão alto, uhum. Né, a distribuição de lucro era uma maneira de você remunerar o sócio também ali, pagando menos impostos. Né? É uma questão aí de elisão fiscal, né, onde você tinha uma redução da carga tributária de forma legal. Aí, assim, Sérgio, qualquer distribuição, qualquer valor ele já vai ter que pagar imposto? Como vai funcionar isso? Não, a distribuição acima de 50 mil mês, ela vai ser tributada em 10%. Então, se você pensar que a empresa vai distribuir 20, 30, 40 mil mês, então ela não vai ter imposto, né? Seria 600 mil ano, tá? Mas, assim, a gente fala 600 mil ano, mas a consideração é o mensal. Entendi. Você pode falar assim, mas então se eu distribuir 300 mil no mês só, eu não vou pagar imposto. Não, você vai. Considera ele do mês, passou 50 mil, você vai ter que pagar. Você tem que considerar o ano, mas você vai ter que fazer essa distribuição, né? Então tem que tomar esse cuidado aí para não pagar o imposto e ser taxado. Aí esse 10%, ele seria assim, vamos supor, ali 50 mil, 60 mil. Eu vou pagar sobre o que eu excedi ou sobre os 60 mil total daí? Sobre os 60. Caramba. Não é sobre excedente, um exemplo. Até tem uma questão assim, se você tem lá distribuição de lucro de 55 mil,
Se você pegar 10%, dá 5.500, né? Então, você vai receber 49,5. Entendi. Então, às vezes, compensa você distribuir 50. Você entendeu? Você vai distribuir 55, você vai receber 49,5, vai pagar imposto? Então, distribui 50. Distribui menos, deixa pra fazer no futuro, deixa no caixa da empresa. É essa a situação. Ficando no caixa da empresa, não paga imposto daí, né? Normal, né? Daí é tudo uma organização, uma estratégia, né? Uhum. Em que você tem que fazer para você trabalhar ali e organizar no tudo. Tá. Aí, assim, essa regra começa a valer a partir de quando? Ou ela já tá valendo? Então, Abel, a mudança, ela trouxe essa situação e ela já começa a valer agora a partir de 2026. Entendi. Então, essa regra já é para o ano que vem. Então, as empresas têm que se atentar bem com relação a isso. Então, se a pessoa fizer ali até dia 31/12 de 2025 a distribuição, hoje ela não paga esses 10% se exceder 50 mil. Então, isso aí é até um negócio relativamente polêmico, Abel, que a gente está tendo dificuldade para entender aí o que o legislador quis dizer com isso. Muitas empresas têm lucros acumulados. Uhum. Então, assim, esse ano de 2025, o que acontece? Normalmente, você não consegue fechar o ano, apurar o imposto e informar o governo daquele lucro. Nós estamos falando exatamente de 2025. Uhum. Tá? E o legislador colocou lá que, para esse ano de 2025, para ele poder aproveitar esse lucro, ele teria até 31 de dezembro para informar o governo qual que é o lucro dele do ano. Entendi. Então, como é que você vai apurar o lucro se o ano termina em 31 de dezembro de 25 e informar o governo no mesmo... Terminou no dia que você terminou? Então, assim, a gente vê que tem algumas falhas, né? Mas, enfim... O cara vai ter que 23,58 ali fechar, 23,59 fazer o lucro do ano inteiro. Até tem algumas pessoas trazendo sugestão para que seja apurado o lucro até 30 de novembro. Uhum. Né? Apura-se o lucro até 30 de novembro e deixa um mês fora. Aí informa o governo da apuração do lucro daquele período de 11 meses. Né? Tem algumas pessoas sugerindo isso. Mas isso aí é uma regra que ficou um pouco polêmica. Eu acredito que eles vão trazer alguma mudança específica para isso. Mas a questão da distribuição de lucro também, você tem até 2028 para distribuir o lucro. Né? Você tem esse lucro que você tem apurado e acumulado na sua empresa, você vai ter até 28 para você fazer a distribuição. Até 28 ele está isento daí do... Os lucros apurados até 31 de dezembro de 25, informado o governo de forma correta, como tem que ser feito, ele pode ser distribuído isento de imposto aí até, no caso, 2028. Então, de maneira bem simplificada assim, o cara que fechou ali o balancete certinho, colocou que a empresa deu lucro, que está ali no caixa da empresa para ele fazer quando ele desejar a distribuição de lucros, até 2028 ele pode fazer sem nenhum ele problema. vai ter só que ele tem que estar com isso certamente, certinho. Demonstrar em balanço, tudo certinho. E a questão, tem umas particularidades de distribuição de lucro, né? A distribuição de lucro ele requer uma contabilidade completa, apurada. Você não pode estar devendo imposto para o governo. Você não tem como você distribuir lucro, você está devendo para o governo. Né? Então, é umas coisas que... Tem umas regras específicas nisso, né? Isso vai afetar umas empresas aí de médio para grande porte aí de forma muito significativa. O pequeno empresário talvez até não, porque às vezes você falar em uma empresa que tenha um lucro de até 600 mil ano, né? Você pode considerar uma empresa relativamente pequena, né? Não é uma empresa grande. Mas, assim, as empresas que têm um faturamento alto, que têm essas distribuições, que às vezes é até muito estratégica, clínicas médicas, tem muitas clínicas médicas que a tributação, se o médico for pagar na pessoa física, é 27,5%, né? Aí, muitas clínicas médicas, eles fazem o quê? Tem lá, às vezes, os sócios trabalhando, os médicos, eles fazem um valor que tem uma lucratividade alta, né? Pela qualidade de serviço que eles prestam, são valores agregados altos, né? Intelectuais altos. Então, muitas clínicas fazem essa distribuição, o dinheiro vai para os médicos, né, para as pessoas físicas. E aí o cara da clínica médica, ele acaba pagando menos imposto se ele tiver constituir uma pessoa jurídica do que ele pagar na pessoa física, então. O médico, o advogado, né, o que acontece? A mão de obra, o prestador de serviço que tem a mão de obra intelectual, que tem assim, a mão de obra intelectual foi mal, que o valor agregado do serviço dele está no intelectual, né, você não depende, por exemplo, você pega um comércio, você compra uma mercadoria por X, aí você vai vender por Y, não tem todo o custo daquilo ali, mas você trabalha com a mercadoria. Né? O médico, o advogado, o engenheiro, via de regra, o que agrega ao valor do serviço dele? É o conhecimento. Então, ele vai prestar um serviço
do qual ele se dedicou, estudou, teve conhecimento para aquilo. O custo dele, via de regra, o que seria o custo dele? Ele tem uma mercadoria que ele compra e revende? Não. Né? Então, se você pegar e jogar na pessoa física, provavelmente ele vai pagar um imposto mais caro do que se ele for para a pessoa jurídica. Então, legal. É toda uma estratégia até para poder redução de imposto ainda. Entendeu? Nessa parte assim, Sérgio, agora para a gente já finalizar o tema aqui, tem algum cuidado que o empreendedor pode ter já em 2025 para ele se planejar para essa regra da tributação dos dividendos? Então, Abel, isso aí tem umas coisas que não tem muito o que você fazer, né? Que nem o jogo tá aí, a regra é essa e o jogo tem que ser jogado, né? A atenção seria basicamente fechamento de balanço, né, conversar com o seu contador aí, ver a melhor estratégia para poder esse fechamento e fazer as informações, né? E para acompanhar as distribuições de lucro, né? E não necessariamente se atentar a só isso, né? Só a questão da distribuição de lucro, né? A gente sabe que a reforma tributária está trazendo diversas mudanças para os empresários de uma forma geral, né? Seria muito interessante eles acompanharem, trocar ideia com os contadores para poder entender como é que funciona. As empresas, de uma forma geral, seja ela prestadora de serviço, seja ela uma indústria, seja ela um comércio simples, nacional, lucro presumido, lucro real, vão ter várias mudanças nesse período da reforma, que é de 2026, que vai começar aí de fato, até 2032, quando ela se encerra, e 2033, em teoria, aí, se não mudar nada, todo o ciclo de adaptação já mudou e ela começa a valer na integralidade. Uhum. Então, é importante acompanhar, é importante se atentar às mudanças, porque é muita coisa nova, vai exigir de você, muitas vezes, treinamento de pessoal, a questão do acompanhamento de sistemas internos para você poder fazer a emissão de nota fiscal correta. Se você não fizer, vai ter problema. Nós temos situações aí daqui do split payment que vai pegar muitas empresas e vai ter segregação de impostos com uma redução para o problema de fluxo de caixa. Isso ressalta que, assim, por mais que seja lá em 2033, você ir se preparando gradativamente, para você não ter um impacto tão grande, vai te ajudar, né? Exatamente, até para você poder absorver essas mudanças e entender o cenário e poder ver dentro do seu segmento aquilo que vai ser a melhor opção para você traçar de estratégia. Uhum. Né? Porque vai envolver diversas coisas, com tudo isso que eu falei, precificação, né? E algum lugar isso aí vai resvalar, né? O setor de serviço talvez seja mais impactado, talvez esteja um custo maior no aumento de impostos, e provavelmente isso vai ser repassado, né? Então, entender como é que funciona a reforma e se adaptar gradativamente é melhor do que sofrer um impacto brusco lá na frente, repentino, a hora que a situação já está pegando. Tranquilo, Sérgio. Acho que era isso o tema que a gente queria abordar. Tem mais alguma coisinha aí que deixa que você acha que ficou ponta solta? Ou tranquilo? Não, eu acho que é isso, Abel. Eu acho que basicamente o que nós temos informações, a gente vai trazer mais aí novidades aí conforme o governo for divulgando regras, algumas coisas. E se alguém tiver alguma dúvida específica, algum tema, alguma coisa, pode trazer para nós aqui, né? E a gente vai conversando, vai informando, dúvidas pontuais a gente responde, se for alguma coisa que a gente vê que são várias dúvidas, a gente faz vídeo também, vamos trabalhando em cima disso aí. Tranquilo, então. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para acompanhar. E como o Sérgio disse, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente abordou aqui que ficou confuso, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em te responder. E se você quiser acompanhar as mudanças que a reforma tributária vem trazendo, a gente preparou um e-book gratuito, ele está aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar no link e preencher algumas informações que você já vai conseguir fazer o download dele. Até o próximo vídeo, e é isso.